Durante séculos, os cemitérios foram vistos apenas como lugares silenciosos, dedicados à memória dos mortos. No entanto, em muitas regiões do mundo, especialmente na Europa, existem relatos históricos e descobertas arqueológicas que mostram que alguns desses locais escondem muito mais do que simples túmulos. Sob certos cemitérios antigos, foram encontrados túneis secretos, corredores de pedra e passagens subterrâneas que permaneceram ocultos por gerações. Essas estruturas começaram a ser construídas há centenas de anos, principalmente durante períodos turbulentos da história, quando cidades enfrentavam guerras constantes, invasões, perseguições religiosas ou epidemias devastadoras. Em momentos como esses, esconderijos e rotas subterrâneas eram considerados extremamente valiosos. Os cemitérios, por sua própria natureza, eram locais tranquilos e pouco frequentados, especialmente durante a noite. Por isso, muitas pessoas acreditavam que eram o lugar perfeito para esconder entradas secretas para túneis subterrâneos. Em diversos registros históricos, há descrições de pequenas capelas funerárias, mausoléus de famílias importantes ou criptas antigas que possuíam passagens escondidas sob o piso de pedra. À primeira vista, esses lugares pareciam completamente comuns. Porém, ao mover uma placa de pedra ou abrir uma pequena porta escondida, revelava-se uma escada estreita que levava ao subsolo. Alguns desses túneis foram construídos como rotas de fuga durante guerras ou ataques a cidades, religiosos, nobres ou líderes locais podiam usar essas passagens para escapar sem serem vistos. Muitas vezes os corredores levavam a igrejas distantes, castelos ou até áreas fora dos muros da cidade. Em outros casos, os túneis eram usados para transportar objetos importantes em segredo. Igrejas e mosteiros frequentemente guardavam relíquias sagradas, manuscritos antigos, artefatos religiosos e outros itens de grande valor histórico. Durante períodos de conflito, esconder esses objetos era essencial para preservá-los, por serem lugares que despertavam respeito e até certo medo nas pessoas. Os cemitérios raramente eram investigados profundamente por invasores. Isso fazia com que entradas escondidas nesses locais permanecessem relativamente seguras. Outro motivo para a construção desses túneis estava ligado às grandes epidemias que atingiram cidades ao longo da história, durante surtos de doenças devastadoras, como as grandes pestes que afetaram a Europa durante a Idade Média. As autoridades locais precisavam lidar rapidamente com grandes quantidades de vítimas. Algumas cidades criaram passagens subterrâneas para transportar corpos até áreas específicas de sepultamento sem expor a população ao risco de contaminação. Esses túneis também podiam ser usados para mover suprimentos ou equipamentos médicos entre diferentes partes da cidade, sem contato direto com as ruas movimentadas. Ao longo do tempo, muitos desses corredores foram abandonados. Com o passar dos séculos, as entradas foram seladas, esquecidas ou simplesmente cobertas por novas construções. Em alguns casos, apenas registros antigos mencionavam a existência dessas passagens. Foi somente com o avanço da arqueologia moderna que algumas dessas estruturas voltaram a ser descobertas. Em várias cidades europeias, trabalhadores da construção civil encontraram túneis inesperados ao escavar terrenos próximos a cemitérios históricos. Essas descobertas muitas vezes surpreendem até mesmo especialistas. Em certos casos, os corredores encontrados se estendem por dezenas de metros. Outros formam verdadeiras redes subterrâneas, conectando diferentes edifícios antigos. Alguns túneis levam até criptas subterrâneas, onde monges ou membros importantes de comunidades religiosas eram enterrados. Essas criptas, geralmente esculpidas diretamente na rocha, ou construídas com blocos de pedra, serviam como locais de sepultamento e também como espaços de oração. Em mosteiros medievais, acredita-se que algumas dessas passagens também eram usadas para práticas espirituais. Caminhar por corredores silenciosos sob a terra era visto por certos monges como uma forma de meditação profunda, refletindo sobre a mortalidade e o significado da vida. Exploradores urbanos que tiveram a oportunidade de entrar em alguns desses túneis descrevem ambientes impressionantes. As paredes de pedra geralmente estão cobertas por umidade, musgo e marcas deixadas pelo tempo. Em alguns pontos,
É possível ver pequenas aberturas nas paredes onde antigas lanternas ou velas eram colocadas para iluminar o caminho. Apesar da idade dessas construções, muitas ainda permanecem surpreendentemente intactas. Isso acontece porque as técnicas de construção usadas na época eram extremamente robustas. Pedras grandes e pesadas eram encaixadas com precisão, criando estruturas capazes de suportar séculos de pressão do solo acima. No entanto, nem todos os túneis resistiram bem ao tempo. Alguns desmoronaram parcialmente, enquanto outros foram deliberadamente selados para evitar acidentes. Estruturas subterrâneas antigas podem se tornar perigosas se não forem mantidas adequadamente. Por esse motivo, muitos desses locais permanecem fechados ao público. Autoridades locais preferem preservar essas áreas para estudos arqueológicos controlados, garantindo que novas descobertas sejam feitas de maneira segura. Mesmo assim, o mistério que envolve esses túneis continua fascinando muitas pessoas. A ideia de que sob um cemitério aparentemente comum pode existir um corredor secreto construído há centenas de anos desperta a imaginação de historiadores, exploradores e curiosos. Em algumas regiões, moradores locais contam histórias transmitidas de geração em geração sobre passagens escondidas sob antigos cemitérios. Essas histórias falam de túneis que levariam a castelos esquecidos, salas secretas ou até câmaras usadas por sociedades antigas. Embora nem todas essas histórias tenham confirmação histórica, algumas descobertas reais mostram que certos relatos populares podem ter origem em fatos verdadeiros que foram distorcidos ao longo do tempo. Com tecnologias modernas, arqueólogos estão começando a investigar o solo de cemitérios históricos, usando equipamentos capazes de detectar estruturas subterrâneas sem a necessidade de escavações invasivas. Essas ferramentas permitem identificar possíveis corredores escondidos ou cavidades abaixo da superfície. Em alguns casos recentes, essas tecnologias revelaram estruturas que ninguém suspeitava que existiam. Isso mostra que ainda pode haver muitos túneis secretos esperando para serem descobertos. Cada nova descoberta ajuda a reconstruir parte da história das cidades antigas. Esses corredores subterrâneos mostram como as pessoas lidavam com desafios extremos, como guerras, perseguições e epidemias. Eles também revelam um nível impressionante de engenharia, que existia muito antes das tecnologias modernas, mesmo com ferramentas simples. Construtores da época conseguiram criar estruturas duráveis que sobreviveram por séculos. Talvez o aspecto mais fascinante desses túneis seja o fato de que muitos ainda permanecem completamente desconhecidos. Em algum lugar, sob um cemitério antigo e aparentemente comum, pode existir uma escada escondida, levando a um corredor que não é percorrido há centenas de anos. Essas passagens silenciosas permanecem como testemunhas ocultas da história. Elas lembram que o passado muitas vezes está literalmente enterrado sob nossos pés, esperando pacientemente para ser redescoberto. Enquanto novas tecnologias continuam sendo desenvolvidas e pesquisas arqueológicas avançam, é possível que muitos outros túneis secretos sejam revelados no futuro. Até lá, os cemitérios antigos continuarão guardando seus mistérios subterrâneos, mantendo escondidas histórias que atravessaram séculos em silêncio sob a terra.